nasci em 20 de 3 de 1982. Sou casado, ainda não tenho filhos, estamos esperando um nenê que está por chegar. Minha esposa é a Renata Ticiani, ela é biomédica, né, é uma das proprietárias do laboratório Ticiani, né, também é da área da saúde. Eu nunca fui influenciado por pai, mãe, né, na indicação de uma profissão, né, sempre me deixaram muito livres assim para decidir. E aí eu fui me encantando assim pela medicina, pela capacidade de ajudar as pessoas a melhorar, né? Então eu acho que vem desde criança, assim. Eu não me recordo de um episódio assim único, mas eu acho que foi isso, assim, é ver vamos dizer assim, o caminho que o médico poderia traçar no sentido de ajudar, de fazer com que as pessoas melhorassem. O meu pai é dentista, né? E a minha mãe é professora. Surgiu a ideia, daí como morava em Lagoa Vermelha, né? Passo Fundo era mais próximo, então eu fui fazer cursinho para vestibular em Passo Fundo, né? Fui passar no vestibular a partir da terceira tentativa, estudei 2 anos, fiz cursinho em Passo Fundo, não consegui aprovação e fui para Porto Alegre estudar e fiz um cursinho mais, vamos dizer assim, mais forte, com mais conteúdo, né? Cursinho que preparava melhor. E aí consegui aprovação, eu passei em algumas faculdades, escolhi a Católica de Pelotas, né? E aí fiz minha formação lá. Eu iniciei em 2003 e me formei em 2009, dezembro de 2009. A formação acadêmica foi bem tranquila, assim. Durante a formação acadêmica eu já tinha algumas ideias, pensava um pouco em cirurgia, em algumas outras áreas, mas sempre gostei muito da psiquiatria, né? Sempre me chamou a atenção. Nesse período, então, quando eu estava em Pelotas, eu também comecei a me tratar como psicanalista, fazer terapias, né? E aí também eu fui me encantando cada vez mais pela área. Pelotas e Porto Alegre são as únicas cidades do estado e uma das poucas do Brasil que tem centro de formação psicanalítica. Então é uma cidade diferente nessa área. E a partir disso eu pude ter conhecimento dentro de uma sociedade psicanalítica, de acompanhar como estudante e tal, alguns trabalhos, algumas práticas, né, que eles faziam lá abertos ao público às vezes. E aí então eu sempre gostei e sempre participei de lá. Também fiz estágio no Hospital Espírita de Pelotas, que é um hospital psiquiátrico que tem aproximadamente uns 400, 500 leitos, né, só psiquiátricos. Também durante a minha formação acadêmica eu passei boa parte de estágios extracurriculares dentro do hospital, né? Então, depois de um tempo de faculdade, no início, anatomia, então a gente fica pensando em cirurgia, muito nisso, mas depois eu fui tomando meu caminho, assim, e as coisas foram acontecendo, eu fui me direcionando a partir do terceiro ano de faculdade, assim, para essa área de psiquiatria. Eu tenho os professores de psiquiatria, assim, que foram incentivadores, mas mais até meu psicanalista, né, que não era meu professor, mas alguém, assim, que norteou a minha vida, assim. Eu vi quão importante era isso, vamos dizer assim, esse tratamento, quanto importava para melhorar a vida das pessoas e a gente nos conhecer e conseguir crescer com isso, né? Como a vida melhora a partir do autoconhecimento, como precisaria de alguns recursos para pagar o restante da faculdade e tal, eu não tive outra opção a não ser trabalhar, né? E aí eu fui trabalhar em Ciríaco, que é perto de Lagoa Vermelha, né? Como clínico geral, então atuava no posto de saúde, também fazia plantões, né? Então atuei ali por cerca de 1 ano e pouco, né? Onde eu conheci minha esposa, que é de Ciríaco também, né? Depois de Ciríaco eu fui convidado para trabalhar em Vila Maria, né? Em Vila Maria eu também atuei fazendo plantões e no hospital e no posto de saúde. Eu trabalhei em Vila Maria em torno de 1 ano e meio, 2 anos por aí. E aí financeiramente eu já estava mais estabilizado, já tinha condições então de ir em busca do meu sonho de fazer psiquiatria. Aí então fui para Porto Alegre, já com menos necessidade de angariar tantos recursos, então pude trabalhar bem menos
e aproveitar mais, me dedicar mais à minha formação, né? Em Porto Alegre eu fiz a psiquiatria no Instituto Abuchain, né? Fiquei lá, fui lá durante 3 anos, né? Passei no estágio dentro do Hospital São Pedro, né? Que é o hospital psiquiátrico talvez mais estigmático, vamos dizer assim, do estado, né? Fiquei lá um bom tempo, né? Fiz outros estágios, trabalhei no Sanatório Partenon, que é um local onde se trata pacientes com AIDS e tuberculose, né? Em Porto Alegre, é um local público, tá? E porque tanto a AIDS como a tuberculose causam muitos danos mentais. Então, a partir dali também a gente fazia trabalhos na psiquiatria com esses pacientes. Também foi uma grande experiência, né, em termos acadêmicos assim, que eu tive. Desde o início da faculdade eu já fazia terapia analítica e eu vi a importância disso. Onde eu fiz minha formação psiquiátrica também é um centro que preza muito pela terapia analítica, né? Vê muito esse lado do ser humano, e eu assim imaginava que eu precisava me aprofundar um pouco mais nisso para poder trabalhar de uma forma mais segura, né, com os pacientes. Então eu escolhi essa área. E como a minha esposa já estava alocada aqui, né, com o laboratório Ticiane, então eu resolvi abrir e começar a, vamos dizer assim, a atuar aqui em Marau mesmo. Também nesse período aí eu trabalho em Lagoa Vermelha, em todas as segundas-feiras, né? Trabalho em outras cidades também, mas quartas, quintas e sextas é o dia que eu me encontro aqui em Marau, então, e trabalho aqui na clínica. As doenças mentais, né, a gente tem que diferenciá-las, porque a maioria delas realmente tem a tendência de ser crônicas, tem algumas que não têm cura, né? Mas tem outras que podem ser, vamos dizer assim, curadas, tem uma possibilidade, né? Mas o que eu tento bater muito na tecla aqui no consultório e insistir é afastar, vamos dizer assim, tentar afastar o preconceito um pouco da saúde mental, né? Que tem doenças, por exemplo, a depressão, que causam uma incapacidade muito grande, né, em todas as áreas da vida, tanto na área afetiva, na área profissional, em tudo, né? E as pessoas ainda costumam achar que na verdade essa pessoa está se fazendo, não quer trabalhar, né? Então isso eu tento mostrar para as pessoas que não difere sim de uma outra doença, uma doença mental, mas é uma doença, né? As pessoas dizem, tem que se ajudar. Eu chego a comentar com os pacientes, mas tu diz para uma pessoa que é hipertensa para ele se ajudar, que a pressão vai controlar? Não diz, então por que tu diz para um depressivo para ele se ajudar? Ele não tem como se ajudar, ele está doente, ele precisa ser tratado e aí ele vai melhorar, né? A pessoa se sente até mais culpada porque ela já está ruim e a outra pessoa diz, não, mas se ajude que tu vai melhorar. Mas como é que eu me ajudo? Às vezes os pacientes vêm aqui, mas eu não vim, doutor, porque eu achei que tu ia me sedar, ia ficar dopado, coisa assim. Eu costumo dizer, olha, se tu sair daqui pior do que tu entrou, alguma coisa está errada. O meu diagnóstico nós vamos ter que ver, porque na verdade a intenção das pessoas virem, dos pacientes virem, é que a gente consiga melhorar a qualidade de vida deles, né? Então ainda tem muito essa visão assim, que vai no psiquiatra, vai dopar, vai encher de remédio, vai ficar grog, né? Então tem muito esse preconceito. Não tem nada mais gratificante para mim que ver uma pessoa melhorando, tá? De um paciente vindo dizer, tô bem, cheguei aqui no fundo do poço e hoje eu tô bem, minha vida voltou. Eu consigo ver a vida como ela era antes, consigo me sentir melhor. Isso não tem o que pague, né? Não tem preço, isso é muito gratificante e é o que impulsiona a gente estar sempre buscando algo novo e estar estudando para cada vez mais conseguir proporcionar para mais pessoas, né, esse bem-estar. A projeção é seguir estudando, me aperfeiçoando e atendendo os pacientes assim da melhor forma possível, né? Eu acho que eu consegui adequar muito bem a minha rotina com, vamos dizer assim, com até o meu jeito de ser, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar cedo, eu não funciono bem de manhã, então eu começo a trabalhar às 9 horas da manhã, tá? E isso me dá uma satisfação que eu estou bem para atender meus pacientes.
E à tarde eu vou até as 8 horas da noite, 9 horas, 7 horas. Eu vou indo porque à tarde, à noite sempre foi meu horário de estudar, meu horário de rendimento é mais à tarde. Então eu acho que me sinto feliz nesse aspecto porque eu tenho uma profissão que eu consigo mais ou menos me organizar entendendo um pouco como é que o meu organismo funciona, né? Então eu consigo ter essa percepção e consigo funcionar mais ou menos dessa forma. E isso me traz, eu acho, melhores resultados e mais satisfação. Eu tinha alguns hobbies, andar de Jeep, mas estou um pouco afastado, né? Andar de bicicleta, né? Mas o que eu gosto mesmo é de me reunir com os amigos, né? Reunir com os amigos, um bom papo, né? Uma cervejinha de vez em quando, um churrasco. Então, na verdade, o meu lazer é esse, é convivência, estar com os amigos. A prioridade é ter uma maturidade para tentar enfrentar vamos dizer assim, uma geração e também os problemas da vida que estão cada vez mais complexos, assim. Ao meu ver, assim, as crianças, né, estão intelectualmente muito avançadas, mas afetivamente muito carentes, né? Pela correria que todo mundo tem, eu vejo que os pais não têm mais muito tempo para cuidar dos filhos, né? E às vezes é mais fácil dar um tablet, um celular, uma coisa assim, porque aí o pai descansa e o filho também se interte. Mas não que eu também não vá fazer isso com meus filhos, porque é inevitável, mas eu acho que a gente tem que sentar no chão, a gente tem que ir para a grama, a gente tem que brincar, a gente tem que conversar, que isso vai fortificar as relações afetivas com os filhos, né? Eles sentirem que a gente se importa com eles. E a tendência é que eles vivam mentalmente um pouco mais saudável e consigam desviar desses percalços no caminho aí que são muitos, né? Então eu acho que esse é o objetivo, vamos ver se a gente consegue cumpri-los. Queria agradecer o acolhimento aí do povo marauense, né? E dizer que eu estou sempre à disposição aí de todo mundo, o consultório de portas abertas.